Graça e paz, líder de célula da Igreja Central. Que bom que você está aqui acompanhando esse vídeo. Essa semana é uma semana muito especial porque todos nós estamos oficialmente retomando as nossas células. Então que você possa aí ser usado como instrumento poderoso de Deus que manifesta a glória dele na vida de tantas pessoas que Deus tem colocado debaixo do seu cuidado também. Vamos para o estudo? O estudo de hoje, ele fala sobre a última promessa que nós estudamos nessa semana de clamor, que foi uma bênção, a promessa do retorno, a palavra do pastor Emerson Patriota. E nesse estudo, o texto é de 2 Pedro, capítulo de número 3. O texto ele é bem extenso, então eu sugiro que você, líder de célula, leia o texto com calma antes da célula e, se achar por bem, leia também na célula, mesmo que seja um texto um pouquinho maior. É interessante porque é um texto muito rico, que traz muitas verdades preciosas para a minha vida e para a sua vida. Bom, vamos lá. A grande ideia dessa promessa do retorno é que eu e você precisamos olhar para a volta de Cristo de uma forma, quem sabe, diferente do que temos olhado até então. A volta de Cristo deve ser para nós um elemento encorajador, que nos enche de esperança, nos enche de alegria, não algo que nos aterroriza. O pastor Emerson mencionou sobre isso. Nós precisamos guardar essa verdade no nosso coração. Nós devemos desejar a volta de Cristo e não temer a volta de Cristo, porque somos, afinal de contas, a sua noiva e aguardamos o retorno do nosso noivo. A primeira verdade que você precisa meditar com a sua célula é que Deus ele não se atrasa. Ele virá no tempo certo. Aqui nós fazemos uma referência à parte do texto que fala que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Nesse ponto, líder, é interessante que você trabalhe a ideia de que Deus não está atrasado. Seja na sua volta, seja em alguma situação da vida pessoal dos discípulos da Igreja Central, dos discípulos que estão aí na sua célula. Muitas vezes nós achamos que Deus está se atrasando, mas não, Deus ele tem o tempo certo para cada uma dessas coisas. Deus sabe quando ele deve vir, Deus sabe quando ele deve intervir. E nós precisamos repousar nessa ideia de que Deus ele tem todo o tempo do mundo e que ele sabe sim o tempo certo para agir na nossa vida, na nossa história, e o tempo certo também para que Jesus volte. Então, esse é um primeiro ponto. Então, a pergunta que nós temos aqui é: você tem sentido que Deus está atrasado na sua vida? Como nós podemos lidar com isso? Então a ideia aqui, líder, é que você trabalhe essa ideia de que Deus não está atrasado, de que Ele tem todo o tempo em suas mãos, de que Ele é soberano sobre todas as coisas. E como nós podemos lidar com isso? Entendendo o que a palavra diz a respeito de Deus, que Ele é Deus sobre todas as coisas, que Ele não é afetado pelo espaço-tempo, que Deus Ele sabe da nossa vida, da nossa história, e Ele sabe o momento certo de vir e intervir naquilo que nós necessitamos. Segunda verdade é: sua volta será como ladrão. Você está preparado? O texto fala sobre isso. Como assim sua volta será como ladrão? A verdade é que ninguém sabe o dia da volta de Cristo. Muitos tentam fazer várias contas, ideias, teologias em torno disso, porém, nós não sabemos quando é a volta de Jesus. Porém, quando Ele retornar, será que nós estamos preparados para isso? A ideia aqui é você trabalhar que a volta iminente de Jesus, ela, ao mesmo tempo que ela é iminente, ela é vamos dizer assim, um ponto de interrogação para nós. Nós não sabemos quando é. A pergunta aqui que você precisa trabalhar na sua célula são duas. A primeira é: a realidade da volta iminente de Jesus tem gerado encorajamento em seu coração para viver em maior santidade e intimidade com Deus? Ou seja, aqui você pode trabalhar o seguinte: bom, já que nós não sabemos quando Jesus voltará, nós precisamos estar sempre preparados para isso. Nós precisamos estar vivendo uma vida de acordo com alguém que carrega esse título de noiva de Cristo, né? A segunda pergunta é: quando você evangeliza, você fala apenas do amor ou ensina também sobre a santidade e a justiça de Deus? Aqui é interessante porque muitas vezes quando nós falamos da volta de Jesus, muitos têm medo. Por quê? Ou tem medo porque, vamos dizer assim, estão devendo e aí tem medo que Jesus venha com condenação, ou porque eles ainda desejam viver outras coisas da vida que ainda não viveram, né? Aqui é interessante você trabalhar na sua célula a ideia de que nós precisamos trazer a mensagem completa. Muitas vezes trabalhamos apenas sobre o amor, a misericórdia e a graça de Deus, porém,
Jesus também virá com justiça. O nosso Deus é um Deus santo. E nós precisamos dizer isso. Só haverá dois caminhos, ou uma eternidade com Cristo, ou uma eternidade com a sua ausência. E isso é o inferno. Então é importante que ensinemos isso e que proclamemos a verdade por completo. A terceira ideia que você precisa trabalhar na sua célula é que a glória da eternidade será muito maior do que qualquer sofrimento no presente. E isso é maravilhoso. Tem uma frase aqui de Billy Graham que diz: eu li a última página da Bíblia, tudo vai dar certo. A glória eterna que nos é prometida em Cristo Jesus, ela é sobremaneira melhor, maior do que qualquer sofrimento. E aqui você pode trabalhar, quem sabe, na ideia do sofrimento que cada um está vivendo ou já viveu na sua vida. Muitos carregam fardos, carregam cicatrizes, né? Existe um hino antigo que fala: volta os teus olhos para Cristo, contempla a linda face de Deus, e as coisas terrenas se ofuscarão sob a glória e a graça de Deus. Então, que a beleza de Cristo, que a glória da eternidade possa ser para nós motivo de esperança, de alegria. E mesmo que dificuldades se apresentem na nossa caminhada, que possamos nos alegrar, porque no fim dessa estrada nós sabemos que existe um paraíso. Aqui você vai trabalhar, né, essa ideia para que, nessa pergunta, como podemos superar os grandes sofrimentos? É a partir dessa explicação que eu acabei de dar. E a pergunta de número 2, que na verdade não é uma pergunta, é um encorajamento para você. Compartilhe com sua célula o que você mais deseja experimentar na eternidade com Jesus Cristo. Aqui é bem legal. A ideia é você compartilhar com o pessoal, quem sabe, aquilo que você mais deseja viver na eternidade. Por exemplo, uma das coisas que eu mais desejo viver na eternidade é viver a eternidade sem a presença do pecado no meu coração, que muitas vezes me atrapalha e gera em mim sofrimento. Então essa é uma das coisas que eu mais desejo viver na eternidade. E você? O que você mais deseja viver na eternidade? Compartilha isso com o pessoal da sua célula, tenho certeza que vai ser motivo de encorajamento. Bom, a conclusão é que nós precisamos olhar para o retorno de Cristo como esperança, como alegria, como encorajamento. Que você possa espalhar essa mensagem nessa semana na sua célula. Que Deus te use poderosamente. Que as células que vão acontecer durante essa semana sejam cheias do poder, da glória e do mover de Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até a próxima. Obrigado.